Quantos tem na Bíblia escrito eu ouvi caridade? Quantos tem na sua tradução escrito amor, ao invés de caridade? Todos? A versão diz caridade? Caridade. Todas as Bíblias? Não, a minha é caridade. Sua caridade, alguém aí tem amor? Qual versículo? Na sequência aí, deixa eu ver, onde é que tem caridade. Eu ouvi, Nando, alguma leitura aí, eu ouvi a palavra caridade. No meu, aqui no 9, fala amor. Por já saber a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós. O 8. Está 9, 8, No 9. 7 tem caridade. No 7 tem caridade. E o 8. Não vos digo isso como que por ordem. Tem caridade também. Sinceridade da vossa caridade. Sinceridade da vossa caridade. Ninguém está escrito, ninguém tem amor? Tem amor e tem caridade. Tem amor e tem caridade. Não, a Bíblia, onde tem amor é só amor. Não. A Tem versão. dois, tem duas versões. Não tem. O 8 tem caridade, o 7 tem caridade, o 9 tem amor. A sua está como? A sua? No 8 está O escrito. meu é amor no 7, No 8? no 8, Tá bom. no 9. É isso que eu quero chamar a atenção. Na sequência, depois a gente vai falar sobre isso. A palavra caridade vem de caritas. Caritas é diferente de ágape. Caridade lembra mais uma coisa assim que você faz por usar uma expressão aqui perigosa, mas é isso, por pena do outro. Amor você faz por uma disponibilidade natural sua e espiritual. Na minha concepção, o amor é mais adequado para essa situação. Se você pegar King James, a sua provavelmente é a Thompson, não sei. É Almeida. A King James. Não, Ferreira de Almeida. E as Bíblias de estudo você vai ver muito a expressão amor, porque caridade é subjetivo. A palavra caridade é subjetiva, fazer caridade. Você já viu, por exemplo, quem foi espírita aqui no passado, como eu, por exemplo? Caridade, 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 caridade. Não é falar do amor. A igreja de Cristo fala do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e fazer caridade ao teu próximo, é isso que diz? Não. Entende por quê? Então é amar a Deus sobre todas as coisas e amor ao próximo como a ti mesmo. Então a palavra caridade, apesar de não estar errado, a gente não está aqui falando que está errado, nossa, joga a Bíblia fora. Não, mas a palavra mais aplicável é a palavra amor. A caridade é o que a gente vê que Jesus Cristo, além de ele dar o amor, ele também dá uma caridade. Porque você vê que muito texto bíblico do Novo Testamento, Jesus Cristo não deixou ninguém embora com fome. A mesma caridade. É porque assim, o amor gera caridade. A caridade nem sempre gera amor. Nós podemos fazer a caridade por amor, não o contrário. Mas aí, Você fazer por fazer. mas aí também gera um conteúdo também que assim, vou te ajudar hoje. Se você não tomar jeito, vou te ajudar mais. Então você deu com amor. Independente de você ajudar outro, enquanto você precisar, eu estarei pronto para poder te ajudar. O amor todo suporta, né? O senhor falou o versículo aí, amar a Deus sobre todas as coisas. A gente conseguiria colocar fazer caridade a Deus sobre todas as coisas. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas, fazer caridade ao teu próximo. É amar a Deus e amar o teu próximo. Enfim, vamos seguir. O objetivo dessa lição é viver a prática da partilha, né, da divisão, do compartilhamento. Compreender a solidariedade como princípio. Cada vez, cada século, cada década, isso fica mais difícil fazer. Servir aos irmãos conforme Jesus ordenou. Ele não pediu, ele ordenou. Tudo bem? Amém? Imperativo. É isso aí, ordem imperativa. Não muda, né? Não muda. Introdução. Aí todos nós vamos lendo. Tá bom? Olha só,
iniciar, como nós já lemos todo o capítulo, e nos destaques aqui de cada tópico você vai ter novamente uma citação de um versículo, é só reler e nós vamos nessa fonte expositiva. Introdução. A experiência pastoral de Paulo lhe permite entender que a igreja em Corinto precisava selar seu arrependimento com uma atitude prática, a fim de estimulá-los à prática da caridade. A igreja está a revista está na caridade também. Ele menciona o exemplo das igrejas da Macedônia. Pode seguir aí, por favor, alguém. Pastor, mas aí no caso da revista aqui é caridade mesmo. Que ele cita aqui é caridade por amor. Sim, é o efeito do amor. Pronto. É isso aí. Tá bom? Bom, agora acho que fica melhor. O efeito, a caridade como efeito do amor. Efeito prático. Prático do amor. Ok? Só para a gente entender, porque senão a gente mecaniza as coisas espirituais e as coisas espirituais não se pode mecanizar. Você vai ver, por exemplo, pregação no púlpito. Se mecanizar, vira desabafo, né? Você ficar olhando que alguém desabafando contra alguém. Isso não é espiritual. Tudo bem? Então segue aí. O desprendimento material. Alguém leia, por favor. Paulo passa a falar dos frutos do Evangelho nas cidades pobres da Macedônia. O objetivo é encorajar os coríntios a seguir o exemplo de generosidade daquelas igrejas. Tesouros. Porque no meio de muitas provas de tribulação manifestaram abundâncias de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Após a boa notícia trazida por Tito do encontro com ele na Macedônia, Paulo relata os êxitos que o seu ministério alcançou por lá. Ele se refere aos anúncios do Evangelho como a graça de Deus concedida às igrejas, que através dele também havia chegado à cidade de Macedônia, Filipos, Tessalônicas e Bereia. O grande testemunho do Evangelho naquela igreja foi a generosidade com que manifestaram a fé genuína, a exortação de Paulo, e para que esse exemplo seja seguido pelos coríntios, que vinham de um período de declínio espiritual. Era tempo de praticarem os valores do verdadeiro Evangelho, os quais já praticaram antes de caírem em enganos. Na Macedônia, os irmãos viviam no meio de muitas provas de tribulação, e era sabida a profunda pobreza deles. Apesar disso, manifestaram abundância de alegria, e a sua pobreza superabundou grande riqueza da sua generosidade. Perceba que o propósito de Paulo é estimular a prática da partilha, pelo qual se dá testemunho de conversão e de obediência. Ao beneficiar a generosidade das igrejas que têm poucos recursos, Paulo estimula a mesma prática entre os coríntios. O presbítero Zé Leu, 2, iniciativa voluntária. A meu óculos está uma graça. Tá? Eu esqueci meu óculos em casa, eu estou usando um outro. O meu óculos eu esqueci do trabalho, eu estou usando aqui um subcedente. Chegou, Engraçado. Pode ler. Mas não posso tentar. Pode. Aonde? Iniciativa voluntária.
pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Os coríntios sabiam, desde a primeira carta, que Paulo queria fazer uma grande coleta para socorrer a igreja da Judéia. Ao tocar nesse assunto, a intenção é ensinar a partilha nascida da compaixão íntima pelos que sofrem. Os coríntios são exortados a esse nível de compromisso com o corpo de Cristo, no qual tanto os ricos quanto os pobres partilham movidos pela graça. Por isso, Paulo cita o exemplo das igrejas que tinham pouco e que, apesar disso, pediu graça de participarem da assistência aos santos, o que leva à alegria de partilhar o pouco disponível. A resposta a essa pergunta está na lição que os coríntios aprenderam. Deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Ou seja, entregaram-se a Jesus quando se submeteram aos pastoreios de Paulo. Por isso, ninguém melhor do que Tito, que testemunhou a nova atitude e o arrependimento dos coríntios, para coletar tudo que prometeram partilhar antes dos erros cometidos. Só um minutinho. Molima, qual a sua idade? Qual a sua idade? A minha idade? É. 92. 92. Uma salva de palmas. O 3, a força do exemplo. Salva de palmas pro profissional. 92. 3. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. O apóstolo menciona favores e dons que a igreja em Corinto já manifestava: fé, habilidade de oratória, conhecimentos variados, zelo e caridade pelos ministros do Evangelho. Contudo, ainda lhes faltava serem generosos. Nesse contexto, Paulo está se referindo à partilha como gesto de quem sente a necessidade do outro, como se fosse a sua própria. Não se trata de se considerar bom por fazer doações, mas de se sentir responsável, ou seja, compungido a responder a um apelo. Esse nível de compromisso com a vida do irmão exige que não tenhamos nenhum benefício, nem presunção de vaidade. Paulo escreve em tom de convite e proposta irrecusável. Ele não ordena que ninguém participe da coleta. Propõe que aproveitem a oportunidade para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Está com revista aí, jovens, então, né? Gesto de sinceridade, amor e igualdade. Obrigado. Vocês estão prestando atenção na leitura que depois nós vamos para o debate, nós vamos para o diálogo, né? O debate fica meio feio. Cada uma das nossas atitudes deve refletir o padrão de amor excelente praticado por Jesus. Por isso, Paulo recomenda que os coríntios experimentem tal entrega participando da grande coleta em favor da igreja na Judéia. 1. O exemplo de Jesus. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Paulo vê a participação da coleta em favor da igreja na Judéia como um desafio oportuno para os coríntios. Na vida cristã, amar implica agir exclusivamente
exclusivamente em favor do outro e sem buscar proveito para si, para que ninguém se sentisse merecedor de honras. Paulo recomenda que olhem para Jesus e compreendam o efeito transformador da mensagem da cruz. Quem entende o que Jesus fez não cultiva a soberba, antes sente-se compungido a cuidar dos irmãos, deixando para trás toda vaidade e rivalidade. Se de fato haviam entendido a mensagem da cruz, deveriam retomar a prática da partilha sincera que antes havia entre eles. O 2, quem pode ler? Porque se há boa vontade, será aceita conforme o que o homem tem e não segundo o que ele não tem. Paulo ensina que a boa vontade é a condição para que a oferta seja aceita por Deus. Boa vontade é a motivação que nos leva à alegria de servir. Portanto, a má vontade não significa apenas o gesto de contragosto, mas, sobretudo, o gesto correto, movido por intenções erradas. Infelizmente, há quem veja na necessidade e miséria uma oportunidade para promover a própria imagem e sim, assim perceber vantagens pessoais. A boa ação movida pela motivação errada pouco vale. Ninguém pode passar a prática de boa vontade se não estiver motivado pelo cuidado com seu irmão. Não precisamos doar tudo o que temos, pois partilhar com alegria e quanto for possível é mais agradável a Deus do que fazer grandes ofertas, além das posses, e depois lamentar-se. Por isso, Deus não exige sacrifício, além das posses de cada um, mas também não nos permite indiferença ao sofrimento do irmão. Prestou atenção até aqui, meus irmãos? Estão prestando atenção? A diferença entre o fazer por amor, por bondade, gratidão, ajuda e amparo, e fazer por uma forçação de barra. Tem que dar, dê tudo, tira, vai, você tem que dar. São coisas diferentes. Fazendo só esse parênteses para a gente entender direitinho do que a gente está falando, tá bom? Não precisa nem entrar muito demais no assunto. A gente já entende do que está falando. O 3. Vou tentar o 3. Vai, A conseguir. partilha gera igualdade. Vai. Só deu introdução. Tá bom. Obrigado, Marcos. Deu um empurrão. Obrigado. A igreja em Corinto, era abundante em condições materiais de tudo o que poderia contribuir emocionalmente para o alívio das provisões sofridas pelos irmãos que estavam na Judéia. Tal gesto feito no presente era valoroso para que posteriormente a abundância daquele venha a suprir as vossas faltas. Quanto às necessidades espirituais, pois as ofertas que preparavam aconteciam enquanto era eles a vosso favor, com grande afeto. Deus instituiu a partilha desta forma, que o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta, a fim de que haja igualdade. Vale observar que a economia do reino de Deus gera vantagens maiores que os investimentos, pois os que doam ajuda material recebem os bens espirituais, os quais são muito mais
valiosos. Amém. Cuidado com as ofertas. Paulo resolve destacar o exemplo pessoal de Tito como forma de serviço fraterno junto com Tito, outros irmãos escolhidos pela igreja participariam da coleta e junto levaria a oferta à igreja da Judéia. À disposição de Tito, porque atendeu ao nosso apelo e, mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. Ainda seguindo o raciocínio acerca da boa vontade, Paulo cita o exemplo de Tito. A atitude dele ilustra bem a prática do amor cristão, pois ele se apresentou voluntariamente para a tarefa de voltar a Corinto e organizar a oferta. Tito não prevê qualquer tipo de vantagem pessoal. Sua motivação é ver a nova realidade espiritual dos irmãos de Corinto e, além disso, ter a possibilidade de ministrar acerca de tudo que já foi coletado na Macedônia. Junto com Tito, Paulo envia também o irmão cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas, que o escolheram para desempenho desta graça ministrada por nós. Não sabemos quem era aquele irmão, mas ambos, ele e Tito, desejavam apenas servir com disponibilidade em proveito da igreja. O terceiro irmão, muito bem recomendado, se junta a essa equipe, como veremos mais à frente. Pode ler alguém? Proceder honestamente, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também dos homens. Ao apresentar as melhores referências acerca da conduta daquele irmão que foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro de desempenho dessa graça, Paulo está demonstrando que a escolha dos obreiros foi honesta e coletiva. Esse cuidado em mostrar total isenção e transparência na realização da coleta das ofertas é compreensível, afinal ele já havia sido duramente caluniado pelos coríntios. De modo claro, Paulo mostra que o irmão acompanhará Tito, evitando assim que alguém nos acuse em face dessa generosa dádiva administrada por nós, acostumado a apresentar defesas com as frequentes calúnias e acusações. Paulo age com cautela quando se trata dos adversários que espreitam uma oportunidade para inventar uma mentira e tentar envergonhá-lo. O valor arrecadado era alto, uma generosa dádiva, e justificava o cuidado de enviar contigo alguém escolhido pelas igrejas para que diante dos homens como diante de Deus procedesse honestamente. 3. Companheiros de missão com Tito. Alguém pode ler? Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador convosco. Quanto a nossos irmãos, são mensageiros da igreja e glória de Cristo.